Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da FinTrender. E hoje nós vamos falar sobre o tema de tokenização, né? O tema da hype do momento. Todo mundo quer saber o que vai ser tokenizado, como é que a gente vai tokenizar, por que vai tokenizar, como é que o regulador quer tá vendo a parte de tokenização, né? CVM, Banco Central e toda essa discussão que a gente está tendo aí em relação à tokenização no Brasil e no mundo, né? E para conversar comigo sobre isso, eu trouxe uma pessoa que tem um entendimento muito grande da parte de mercado financeiro tradicional e que também está com uma iniciativa muito interessante na parte de tokenização, junto ao sandbox da CVM. Eu estou aqui hoje com o Carlos Rato, que é CEO da Vortex QR Tokenizadora. Tudo bom, Carlos? Tudo bem, Gustavo? Como vai? Obrigado aí pelo convite. Tudo ótimo. Rato, acho que eu queria um pouco antes da gente começar aí, acho que queria um pouco entender um pouco da tua história, né? Como eu falei, você tem uma história longa aí no mercado financeiro tradicional, já tinha inovação lá que eu sei, e agora está com inovação aí no dia a dia, né? Conta para mim um pouco dessa história aí. Legal. Bom, minha formação basicamente é mercado financeiro, então eu trabalhei muito tempo em bancos multinacionais, desde o antigo Bank Boston, depois foi comprado pelo Itaú, fiquei um tempo no Itaú também, depois fui para o HSBC, e aí fiz um movimento de carreira que naquela época era um pouco incomum, que era sair de um lado de balcão e ir para o outro lado do balcão. Foi quando eu fui para a CETIP, né, uma empresa que faz o registro e infraestrutura de negociação de ativos de renda fixa. E aí, lá passei durante 7 anos, foi um desafio enorme de transformação, uma empresa que era uma empresa mutualizada, sem fins lucrativos, se transformar numa empresa com capital aberto, com ações negociadas em bolsa, com uma visão diferente, né, de agregação de valor ao mercado. Então foi bem interessante. Depois a CETIP foi vendida para a BMF Bovespa, formou a atual B3, fiquei um ano lá, e aí fui fazer uma incursão aí no mercado de energia, entender também um pouco desse mercado, também com negociação, plataforma de negociação de energia. E agora, mais recentemente, depois de 3 anos aí no mercado de energia, eu voltei para o mercado financeiro para uma iniciativa nova, né, de tokenização, que eu acredito muito. Eu acho que a gente vai ter oportunidade aqui de falar bastante sobre isso. Tá bom. Deixa eu começar com um ponto. Como é que você define tokenização, Rato? Então, isso é uma pergunta interessante, porque quando a gente fala tokenização, muita gente confunde tokenização com NFT, por exemplo, né? Ou com o próprio mercado de criptomoeda. Tokenização é maior que isso, ele está presente nesses mercados também. Né? O NFT é um tipo de token, a criptomoeda é um tipo de token, mas não é só isso. O token ele é uma representação digital de um ativo real. Pode ser um imóvel, pode ser um CDB, pode ser uma debenture, pode ser uma obra de arte. Enfim, é uma forma de você representar aquele ativo com todas as suas características de forma digital e, consequentemente, de forma mais eficiente, poder fazer tanto a emissão como a negociação. Então, tem várias categorias de token. O que a gente hoje está lá na empresa, na Vortex QR, nós emitimos e negociamos tokens, security tokens, ou seja, tokens de valores imobiliários e outros ativos de renda fixa que a gente está trabalhando também para fazer. Então, é legal essa pergunta porque muita gente confunde token com cripto ou com NFTs. Então, o token é simplesmente uma representação digital de um ativo real. Tá bom. Deixa eu aproveitar, então, essa tua experiência, já pedir uma outra pergunta em relação à parte de token, antes da gente entrar na Vortex, que é tokenizadora, assim. Quando a gente fala de token, assim, a ideia é que está digitalizando alguma coisa, né? Então, assim, mas tem muita coisa que já é digital, né? Então, assim, que, em tese, não precisaria ser digitalizada, né? Mas, ao mesmo tempo, se você ser digital e ser um token, você tem diferenças e tem vantagens do que o token tem em relação a só o digital, né? Explora um pouquinho isso para a gente, Arthur. Então, legal isso, porque quando a gente fala de digitalização, muita gente entende digitalização como uma transformação de um processo manual num processo eletrônico. Isso é importante, mas é uma inovação incremental, não é uma inovação disruptiva de fato. Então, quando a gente está falando de tokenização, a gente está falando de uma inovação disruptiva, ou seja, mudar a forma pelo qual a gente faz as coisas que sempre fez. Então, quando você olha para o mercado financeiro, você vê muitos papéis hoje que existem no mercado financeiro, eles foram constituídos e existem até hoje, mas eles foram criados no mundo digital, no mundo tradicional, né, no mundo onde existia papel. Então você tem figura do custodiante, por exemplo, em todos os ativos existe isso. Figura do depositário,
figura do escriturador. Então, para todas as emissões, você precisa contratar esses agentes para poder fazer uma emissão. Só que hoje, se você pensar uma depositária, o que ela faz? Ela simplesmente garante que aquele título é de propriedade de determinada pessoa. Mas o escriturador também faz isso. Então, existe quando você fala do mundo digital, existe uma sobreposição e até uma possibilidade, e aí essa é a oportunidade que a gente enxerga, de aglutinação de alguns papéis que foram criados no mundo tradicional, mas que, na verdade, o mundo atual, ele transformou esses processos em processos mais eletrônicos, ele não digitalizou, no meu entendimento de o que é digital. Para mim, digital é realmente fazer uma emissão 100% digital, que ela nasce e morre digitalmente. E hoje não existe isso, hoje existe ainda uma debênture, ela precisa ter uma escritura, essa escritura precisa ser registrada em cartório, existem várias figuras que precisam estar presentes numa emissão, como eu falei, escriturador, depositária, custodiante. Quando você transforma isso no mundo digital, e aí, de novo, é inevitável a gente comparar com criptomoeda, essas figuras simplesmente não existem. E não porque elas não são necessárias, porque no mundo digital não há necessidade de você ter tantos papéis quanto a gente tem hoje no mundo tradicional. E essas funções, elas não desaparecem, elas continuam existindo no mundo digital, mas de uma forma mais eficiente. Então, hoje você tem, por exemplo, uma troca de arquivo entre o depositário e o escriturador, simplesmente para dizer que aquele papel é do Gustavo. Aí o depositário fala, é mesmo do Gustavo. Então, existem processos hoje ineficientes, né, que, de novo, foram trazidos do mundo tradicional, mas quando você olha como um ativo digital, não fazem mais sentido. Então, custódia do ativo. Hoje, você quiser vender um ativo que está que é da tua propriedade, você precisa entrar em contrato com o custodiante daquele ativo, para que ele, sim, ele que faz o contato com uma bolsa, com uma plataforma de negociação. No mundo digital, você muda o paradigma da custódia do ativo para a custódia da carteira. Então, alguém vai fazer a custódia da tua carteira, mas a carteira, você pode comprar ativos de qualquer lugar, hein? Como acontece no mundo de cripto. Eu faço esse paralelo não porque seja igual, mas a gente tem que pegar coisas que já existem nesse mundo digital, e cripto é um exemplo clássico disso, e trazer para o mundo tradicional. Tá certo também que tem muitos problemas no mundo de cripto que o mundo tradicional já resolveu faz tempo, né? Então a gente também tem que pegar o melhor dos dois, não simplesmente achar que o que é novo é melhor e trazer para dentro do mercado tradicional. Mas o que a gente se propõe é justamente isso: pegar o que existe de bom no mundo digital e trazer para o mundo tradicional e transformar, de fato, de forma disruptiva, o mundo tradicional. Tá bom. Conta um pouquinho aí para a gente, então, agora já entrando aí na Vortex QR tokenizadora, né? Assim, como é que foi essa ideia de concepção desse business e como é que vocês chegaram à ideia de, vamos tentar passar lá, né, ou aplicar para o sandbox da CVM? Dentro dessa visão de disrupção de mercado, porque só para explicar um pouco antes, a Vortex é uma DTVM, né, que opera no mundo tradicional, então ela presta serviço de escrituração, presta serviço de custódia, presta serviço de agente fiduciário, enfim, de vários serviços por trás do mercado financeiro. Então, ela já é uma empresa que foi constituída há 7 anos atrás, com esse propósito de trazer mais inovação para essa prestação de serviço que está por trás de muitas gestoras, administradoras de fundo, por exemplo, que tem esse serviço da Vortex por trás. Então, quando você vai comprar um fundo, muitas pessoas não perguntam, mas provavelmente boa parte dos fundos hoje que existem são ou tem a custódia ou tem a administração por parte da Vortex. Ou, no caso de papéis, ativos financeiros também, debêntures, por exemplo, a Vortex presta o serviço de escrituração. E quando a CVM abriu o sandbox, aí eu vou contar um pouco da história que eu não estava presente, mas que o Alexandre Assonin, que é junto com o Juliano, né, que são dos sócios da Vortex, me contaram, e faz todo sentido, eles perceberam que o mundo provavelmente ia mudar para um processo de digitalização maior, uma disrupção na prestação de serviço. Então, eles viram ali uma oportunidade de poder estar à frente, né, de não esperar, porque eles já prestam serviço no mundo tradicional. Só que se eles ficassem confortáveis no mundo tradicional prestando esse serviço, talvez outras empresas surgiriam e vão surgir que vão desromper o seu próprio negócio. Então, uma forma de conseguir fazer com que essa disrupção venha a partir deles mesmo é entrar num projeto como esse.
Então, já com uma visão de que talvez os papéis de custodiante, escriturador e outros papéis que existem hoje no mercado financeiro vão se transformar, eles tiveram a iniciativa de entrar no sandbox para tomar a linha de frente disso. Acho que isso até é uma coisa interessante para empresas que querem inovar, né? Elas, de fato, elas teriam a coragem de, eventualmente, até entrar num negócio que vai prejudicar o seu próprio negócio atual, porque só assim você consegue liderar uma mudança, né? Senão você vai ficar sempre à mercê de que alguém não apareça para poder fazer alguma coisa em cima do negócio que você tem. Então, isso é muito ruim. E a visão deles foi o contrário, foi simplesmente falar, olha, isso aqui vai mudar, a tokenização vai ser um fato, vamos, na frente disso aqui, tentar entender e participar ativamente dessa mudança. Então, se juntaram com a QR é uma gestora de fundos, foi a primeira gestora de fundos cripto no Brasil, uma das primeiras que abriu um fundo de criptomoeda no Brasil. Então, tinha expertise ali da tecnologia, não da criptomoeda em si, mas da tecnologia de blockchain, junto com a Vortex, que tinha o modelo tradicional, que conhece bastante todo o funcionamento do mercado tradicional. Então, a junção das duas, né, hoje é uma empresa que tem participação majoritária da Vortex, mas tem uma participação também da QR, se juntaram e pleitearam dentro do sandbox da CVM essa possibilidade de ser uma tokenizadora de valores imobiliários. A CVM abriu essa janela e de vários projetos, na verdade não foi só esse, né? Foram vários projetos que foram analisados pela CVM e 4 foram aprovados, dentre os 4, esse da Vortex QR. Que já foi, eu lembro que na época tem uma peneira grande lá, né? Eu lembro que teve vários projetos e a CVM fez um trabalho bastante grande, até teve que estender o prazo, né? Até para conseguir analisar tudo, e chegou nesses 4 finais que vocês foram um dos contemplados, o que já é um mérito por si, né? Vocês conseguiram passar nessa primeira peneira e ver. Na hora que você está olhando para o sandbox, Rato, uma das primeiras coisas que se fala é assim, ok, eu vou para o sandbox junto com o regulador, porque tem algumas regras do mercado atual hoje que eu não conseguiria fazer isso que eu quero. Né? Então, assim, o que vocês olharam e falaram assim, cara, eu preciso que a legislação me dê uma flexibilidade nisso, para a gente conseguir fazer esse modelo de negócio? Quais eram esses pontos? Então, durante esse processo, a gente teve algumas dispensas regulatórias, né? E aí eu vou separar em 2 aqui. Basicamente, dispensas regulatórias relativas à atividade de depositária. Então, esses ativos que são tokenizados, eles são dispensados de ter uma entidade depositária, então ele já não tem uma depositária. De novo, pelo próprio modelo digital, não faz sentido ter uma depositária. E tivemos também algumas dispensas na linha das ofertas. Então, que mudou. É interessante ver isso, porque a gente se antecipou a algumas mudanças que vieram depois. Né? Então, a CVM permitiu que a gente fizesse, na época, emissões sem a necessidade de lock-up, por exemplo. Né? Só que com a nova instrução normativa que saiu agora, 160, essa história do lock-up já acabou. Mas naquela época não tinha acabado ainda. Então, foi uma forma também do regulador testar o mercado para situações que ele já previa que ele tinha interesse de mudar. Então, tivemos algumas dispensas nesse sentido, de estrutura também, obviamente, a gente não tem a mesma estrutura de uma empresa que já está autorizada a funcionar de forma regular, né? Uma empresa que está dentro da hoje instrução CVM 135, mercado de balcão organizado. Então, dentro das exigências de um mercado de balcão organizado, nós tivemos algumas dispensas de comitês e áreas de tamanhos de áreas de autorregulação, por exemplo, e dispensas relacionadas à característica da oferta. Então, algumas dispensas de oferta hoje não são mais um diferencial, elas já fazem parte da nova instrução de ofertas. A gente está conversando com a CVM para ter outras dispensas em cima já da 160 também, da nova legislação de oferta. E a ideia é essa, quer dizer, testar o modelo e ter esse é o conceito do sandbox, né? Você poder ter uma flexibilidade regulatória. Eu já tive uma experiência passada de construir uma empresa, obter autorização para uma empresa se tornar um mercado de balcão organizado, né? Quando trabalhei no mercado de energia, a gente queria fazer derivativos de energia, então a gente precisava de autorização da CVM para se transformar no mercado de balcão organizado. É um processo que demora no mínimo 1 ano e meio a 2 anos para você conseguir essa autorização, processo que está lá, hoje descrito hoje na 135,
e a gente não passou por esse processo, a gente teve várias dispensas para poder operar, mas, obviamente, o outro lado é que a gente não pode sair operando o que a gente quiser, quanto que a gente quiser, tem uma limitação de total de emissões que a gente pode fazer, e agora a gente começa a conversar com a CVM. Primeiro, o sandbox ele tem um prazo, né? Então, um prazo de 1 ano, prorrogável por mais 1 ano, a gente já está solicitando essa prorrogação, e dentro desse próximo ano, a gente já está trabalhando com a CVM para ter a saída do sandbox. O que a gente vai ser depois do sandbox? Então, a gente já está buscando alternativas, mas também já com uma visão de que o mundo vai se tornar, o mercado financeiro vai ficar mais digital. Então, eu não sei se eu vou pedir uma licença de depositária, se não vai precisar mais de depositária no mundo digital, ou se eu vou precisar de uma licença de mercado de banco organizado. Então, a gente está discutindo qual que são as alternativas e por onde que a gente pode sair. Mas, assim, voltando na tokenização, quer dizer, existe a gente chama aqui, a gente está no comecinho do comecinho. Ainda existe a debênture ainda a gente já fez 5 emissões, né? 4 de debênture e 1 de cota de fundo fechado, mas a debênture existe, ela tem a escritura dela ainda. O meu sonho, nosso sonho, é que a gente faça um processo 100% digital e consiga, falando tecnês um pouco aqui, né, transformar esses tokens em tokens programáveis, ou seja, que eles possam ser auto-executáveis ao longo do tempo e aí reduz ainda mais o custo para emissão e para distribuição. Tá bom. Conta um pouquinho mais sobre esses exemplos aí, esses vários exemplos que você falou que você já fez, já emitiram, já testaram, etc. Sobre 2 aspectos. O que se esperava do processo, do coisa, e o que foi, né? Ou seja, o que teve de positivo e negativo nessas experiências aí que vocês fizeram até agora? Acho que foi muito controlado, então, assim, a gente não teve ainda nenhuma expectativa frustrada em relação ao que a gente esperava. A gente sabia que no começo teria que ser algo ainda, né, boa parte analógico e uma outra parte digital. É um processo de transformação. Como toda inovação, acho que é uma onda, né, não é algo simplesmente sai não é binário, né, você sai de uma coisa e vai para outra. Acho que a inovação ela vem como uma onda, você vai lá, testa, chega no limite, volta, e assim vai. Até que realmente o regulador fica confortável de que ele pode fazer essa emissão. Então, tivemos duas emissões com o Itaú, tivemos uma emissão recentemente até com o Santander, tivemos uma emissão de cota de fundo também distribuída também ali pelo o fundo gerido pela QR. Então, dentro do que a gente esperava, cumpriu plenamente o que a gente tem expectativa. Agora, a nossa ansiedade, assim, eu quero mais, né? Eu quero um token, eu quero uma debênture sem precisar papel. Eu quero um token totalmente programável. Eu acho que isso vai acontecer. Isso também são dois aceleradores que eu acho que esse processo de tokenização vai sofrer e que vai ser importante, que a gente tem que ficar bem acompanhando esse movimento. Primeiro, a própria adoção do contratos inteligentes no Brasil, que eu acho que é uma coisa que está evoluindo, eu acho que vai evoluir ainda mais, que traz essa possibilidade de você ter um ativo que tenha programação dentro dele. Então, a gente brinca assim, imagina você financiar um carro e o carro, se você não pagar a prestação do carro, o carro não liga, né? Ou se você financiar um imóvel e deixar de pagar X prestações do imóvel, você não consegue entrar no teu imóvel. Então, ter essa possibilidade de juntar o mundo real com o mundo digital e ter vantagem em cima disso, né? Lógico, para a sociedade é bom, porque os juros reduzem, a garantia fica mais forte, etc. Então, acho que isso vai acontecer ao longo do tempo. Nos ativos financeiros é mais simples até de que isso aconteça, são poucas regras que eles compõem. E outra coisa que eu acho que vai realmente ser transformacional é a Royal Digital. É um projeto que o Banco Central, não sei se você já teve a oportunidade de conversar aqui sobre isso, mas é um projeto muito interessante do Banco Central, que para mim é transformacional. É um novo SPB, para quem participou da SPB há anos atrás, lá, denunciar a idade. Para mim é um novo SPB e vai reduzir muito o risco de liquidação. Hoje você compra um ativo, você sabe disso, quer dizer, você tem a certeza que você realmente comprou aquele ativo no final do dia, quando você tem a janela de liquidação. Então, a gente vive hoje, olha outra, né, paradoxo, né? A gente tem um Pix, por um lado, né? A gente pode comprar e vender e transferir dinheiro a hora que a gente quiser,
Mas se eu quiser comprar um fundo de investimento às 11 horas da noite, não consigo. Porque tem uma janela de liquidação, porque tem que... Se eu quiser ir aplicar num fundo, às vezes, 11 horas da noite do domingo, não consigo, né? Então, assim, acho que o digital vem quebrar esses paradigmas. A gente ficou acostumado com isso, mas não faz sentido eu ter um mundo onde eu tenho o Pix hoje, que é super utilizado, né? A adoção foi cada vez mais instantânea no mercado brasileiro, né? E você olhando para o mercado financeiro, que é um mercado ainda que não funciona 24/7. Então não faz sentido isso. Acho que a gente vai chegar nesse movimento de maior digitalização e com benefício para todo mundo, né? Deixa eu aproveitar até esse gancho que você colocou aqui. Porque, assim, eu estava fazendo doutorado aqui até sobre o tema stablecoins, né? Que tem muito a ver com isso que a gente está conversando, né? Então, assim, um dos pontos em relação à inovação do mercado financeiro tem a ver com a inovação da moeda, né? Que é o que você está comentando, de que, assim, não adianta eu tokenizar tudo, mas, ao mesmo tempo, a moeda continuar lá, aquela moeda que só funciona da forma. Então, como é que você está vendo o papel aí do Banco Central, aí do Pix, aí em puxar tudo isso? Porque a gente está vendo, eles têm um papel bastante atuante aí, colocar o Pix, a despeito até um pouco dos bancos, né, que desde 2016 que ele tinha paper dos bancos, façam um sistema de pagamento instantâneo. Os bancos não se mexeram, ele pegou lá e fez, então agora está feito. E, by the way, é de graça para todo mundo e toda essa história que a gente conhece aí, e o grande sucesso do Pix. A gente vê agora essa discussão aí de CBDC / stablecoins, né, esse modelo híbrido que o Brasil está indo um pouco, né? E você está indo do outro lado, que você está vendo no mercado tradicional e tokenizando isso daqui, que aí é talvez a grande aceleração que a gente vai ter quando você tiver os dois juntos, né? Porque aí você consegue fazer toda essa parte de programada. Mas como é que você está vendo o papel do regulador aí em puxar essa inovação no Brasil? No Brasil, assim, acho que o Brasil é um dos poucos exemplos, talvez, do mundo, assim, de um mercado financeiro altamente tecnológico e avançado. O próprio SPB, a gente fala do SPB como uma coisa antiga, mas comparado com outros países, o SPB já é um avanço enorme. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que se orgulhar também. A gente fala de muitas coisas, às vezes, no Brasil, de que não funcionam, mas o sistema financeiro brasileiro é um sistema exemplar do ponto de vista de funcionamento, de segurança e de adoção de novas tecnologias. Então, por isso que eu acredito muito que vai acontecer o Real Digital, e o Real Digital vai ser algo que vai ser adotado muito rapidamente, já visto o que vem acontecendo com outras tecnologias. Então, é importante que o regulador empurre essa agenda, quer dizer, não existe agenda que não seja, nesse sentido, transformacional, que não venha do regulador. Óbvio, é também importante que o mercado vá junto, né, adote essas transformações. É um processo conjunto, não adianta também só o regulador empurrar e o mercado não se beneficiar, não ver benefícios em cima disso. Mas eu acho que no Brasil, pelo menos, os exemplos nesse sentido do regulador, de adoção e de transformar isso numa agenda, que eu acho que é importante. Você pegar a agenda do BCE Hashtag, você vai ver muitas coisas ali que realmente vão nessa direção. O próprio, quando você vê alguma palestra do presidente atual do Banco Central, ele é muito enfático em relação a real digital, tokenização, digitalização, ele fala isso o tempo todo. Então, no lado da CVM, a gente vem acompanhando, a gente participa diretamente lá, a gente tem comitês com eles uma vez por mês, pelo menos, e eles também estão avançando nesse sentido, o próprio Sandbox. Então, assim, primeiro, eu vejo o papel do regulador fundamental para que essas coisas aconteçam. Segundo, acho que o Brasil tem um campo fértil, né, para que esse processo se desenvolva até de forma mais avançada que em outros países, talvez até mais desenvolvidos que o Brasil. Então, e por enquanto, o regulador tem respondido na velocidade do regulador, com todas as necessidades que o regulador tem de manter a segurança, a confiabilidade no sistema, mas, assim, eu vejo bastante positivo hoje o papel do regulador nesse sentido. Tá. Outra curiosidade, outro tema que sempre vem nessa discussão, Rato, é a parte da gente ter aí, essa parte de tecnologia ser, sei lá, blockchain para mim blockchain, cripto de modo geral, é uma coisa que claramente é global, né? Então, assim, a gente realmente conseguiu manter, quando a gente vai para DeFi, aí um sistema financeiro global que todo mundo pode acessar em todo mundo, né? Mas quando a gente está falando de tokenização, de stablecoin, de certa forma, e de coisas, sempre a gente está aí voltando no sistema financeiro de algum determinado lugar, país, região, etc. Tal.
Como é que você vê isso? Porque, em tese, hoje, assim, pela tecnologia, você poderia tokenizar uma coisa que poderia ser vendida para alguém na China, né? Então, assim, sem problema nenhum. China, só para dar um exemplo, mas em qualquer lugar do mundo, né? Então, assim, mas ao mesmo tempo, você tem a regulação brasileira que vai falar, você vai tokenizar, mas você está lá no sandbox da CVM, para estar tudo cheio de dentro do quadradinho ainda, mas você vai querer sair desse quadradinho, mas esse quadradinho vai sair da CVM para ficar no Brasil, né? Porque quando você vai daí para fora, coisa. Como é que você vê essa discussão aí de um negócio que já nasce por definição global, que é essa tecnologia, com todas as regulamentações que ainda continuam locais? Então, esse é o desafio de toda inovação tecnológica, né? Acho que a tecnologia vem na frente do regulatório sempre. Seria possível hoje, as próprias debêntures que a gente tem hoje tokenizadas, né, que já são tokens, seria possível, tecnologicamente falando, que investidores estrangeiros pudessem comprar essa debênture, porque afinal é um token, né? Então ele pode ser negociado. Aí você entra numa discussão de câmbio, de entrada de recursos, saída de recursos, aí você começa a Tributação, fazer né? tributação. Então, assim, tecnologicamente falando, é possível. A gente não pode fazer isso, a gente mantém esses ativos, eles são ativos negociados só no Brasil, mas é possível. Agora, a gente primeiro precisa avançar, talvez localmente, né? Acho que tem muito espaço ainda para a gente fazer o que a gente faz já hoje no mercado local de uma forma mais eficiente. Você pegar, por exemplo, são 22 bilhões de reais de debêntures emitidas todo mês, né? Quantas pessoas físicas hoje têm acesso a essas debêntures, que podem comprar, que recebem oferta por parte dos seus distribuidores disso? Então, acho que tem um avanço muito grande, e o que a gente quer fazer é encurtar essa distância, né, e fazer com que o distribuidor possa oferecer isso de uma forma mais pulverizada e com menor custo, né, para os seus clientes. Então, só isso já tem um avanço muito grande. Então, a democratização do acesso, que eu acho que é um dos objetivos principais da tokenização, já é um avanço muito grande. Lógico, quando você tem uma democratização de acesso, você tem uma possibilidade maior de ter um mercado secundário, tendo um mercado secundário mais ativo sobre esses papéis. Hoje, o mercado secundário gira em torno de 20, 25% do volume. Nos Estados Unidos é 110%. Então, o mercado ainda tem essa é uma discussão que eu ouço faz uns 10 anos, né? Acho que você deve acompanhar também. Como é que desenvolve a liquidez no mercado de renda fixa? Eu não Nossa, sei, mas acho que a tokenização pode ajudar nesse processo e é isso que a gente está trabalhando para fazer. Eu sei que até, não é só isso, né? Mas é importante que mais gente tenha acesso a esse papel e mais informação sobre esse papel chegue para as pessoas. Né? Quem compra uma debênture tem que saber qual que é o risco, como é que funciona, quando tem pagamento de... Às vezes as pessoas compram ações de empresas pequenas que com baixo grau de informação e não compram um debênture de uma empresa SA de capital aberto que eventualmente tem possibilidade de ter um risco menor do que uma ação, por exemplo. Então, é muito louco você imaginar que o cara hoje pode ir na bolsa, comprar uma ação de uma empresa pequena, se tornar acionista, que é um risco maior, e não ter acesso a uma debênture, que é um risco menor, porque é dívida, de uma empresa SA de capital aberto, com ações em bolsa, etc, etc. Então, o nível de governança é elevado. Então, eu acho que a renda fixa tem aqui um desafio de levar esses ativos que hoje não são muito populares, vamos dizer assim, como ações, para o mercado de varejo. E isso trazendo mais liquidez, consequentemente, isso tem um efeito positivo para quem emite também, né? Porque quem emite, sabendo que tem uma demanda maior por aquele seu papel, tende a ter um ajustamento de preço a mercado melhor. Então, acho que esse é um benefício. Agora, depois a gente vai discutir como internacionalizar, como é que vai funcionar essa questão, porque, de novo, token é token, então eu poderia transferir esse token para uma outra instituição lá fora, sem problema nenhum, eu posso ter o controle disso. Como é que ficam as regras de capital estrangeiro, investidor estrangeiro que tem que ter uma série de regras? Aí a gente vai ter que começar a desafiar esses modelos, mas acho que tem muita coisa para a gente fazer no mercado local ainda. Eu concordo, e vou dizer assim, falando por quem está morando aqui fora já há um tempo, você tem uma dificuldade muito grande para o estrangeiro investir no Brasil, né? A gente já sabia quando estava aí, né? Mas depois que eu mudei para cá, eu sinto na pele um pouco, né? Quero comprar um título público no Brasil, ok, como é que faz? Né? Então, eu sei, ok, eu ainda tenho conta no banco aí, etc, mas se não tivesse, né? Você tem que ter um custodiante, tem que ter lá um representante do residente, não residente fiscal, cara, é um trabalho,
enorme, você poderia ter um token de uma debênture. Quero comprar uma debênture nesse caso, vai. Sim. Como é que eu compro? Né? Então, assim, hoje é muito mais complexo isso. Eu queria explorar um pouquinho mais agora a parte de um pouco de tecnologia, né, de blockchain mesmo. A gente falou sobre tokenização, e tokenização está implícito que vai ter alguma coisa de blockchain, até porque pela emissão desse token, né? Então, assim, vocês estão indo por uma coisa que eu imagino que é uma rede permissionária, né? Uma rede privada permissionária e não uma rede pública, né? Conta um pouquinho sobre essa discussão. A gente está usando hoje uma rede pública, que é a Hathor, né? Para fazer isso. Então, a gente faz o registro da operação em blockchain, usa a Hathor para fazer isso. E por que a Hathor? Simplesmente pelo modelo de negócio. A gente imagina que, dentro do nosso modelo de negócio, nossa expectativa é que tenha uma quantidade muito grande de transações. Eu não poderia usar uma rede que me cobrasse por transação, porque senão inviabilizaria esse negócio. Então, a Hathor não tem esse modelo de cobrança, então me permite que eu possa registrar lá e depois eu não ser cobrado por transações que eu fizer. Então, essa foi uma opção. A gente é agnóstico em relação a isso, então, se tiver uma rede melhor e que se adequa ao modelo de negócio, não temos nenhum problema em utilizar. Tem uma discussão que vai acontecer faz sentido o Brasil ter a sua própria rede, uma rede permissionada, uma rede do mercado financeiro. Acho que com o Real Digital essas discussões já estão acontecendo e vão chegar, e a gente pode migrar eventualmente para uma outra rede. Mas, por enquanto, a gente usa essa rede por questões de adequação do modelo de cobrança dessa rede vis-à-vis o nosso modelo de negócio. A gente avaliou outras redes, mas essa rede realmente nos permite que a gente tenha maior número de transações sem precisar ficar pagando por cada transação. Entendi. Não, eu vi, eu tenho até, quem quiser saber mais sobre a Hathor, eu tenho uma conversa com o Marcelo de uns 2 anos atrás. Marcelo é o criador da Hathor. A Hathor é uma blockchain de um brasileiro, né? É a tese de doutorado dele, que é bem legal, e é isso mesmo, ela tem um modelo que ele não cobra por transação, né? Então, assim, é muito escalável. Para quem quer fazer muita transação, é super bom o processo e tudo, né? Então, assim, quando a gente está olhando em blockchains, e aí você falou muito sobre esse intermediário aqui veio porque não era digital, ele simplesmente digitalizou um processo que era em papel, etc. Uma questão que sempre vem assim, dá para fazer via blockchain, registrando na Hathor, tudo sem nenhum intermediário, Hathor, ou tem alguns ainda nesse caminho que são necessários? Eu acho que a gente tem que sempre fazer essa ponte entre o mundo digital e o mundo real. Então, você precisa de alguém para centralizar essa informação e dar conforto ao regulador de que aquela operação está sendo feita. Porque tem várias regras, né, que existem hoje no mercado financeiro para garantir que aquela operação é uma operação de fato que está dentro da regulamentação, que não tem nenhum tipo de problema em relação, por exemplo, à mudança de preço, a fraude ou qualquer outro tipo de coisa. Então, ter alguém ali que seja responsável e responda para o regulador como responsável, eu acho que a gente não vai deixar de ter. Eu não sou aquele ideológico do tipo finanças descentralizadas, vai acabar Banco Central, vai acabar a CVM, vai acabar todo mundo, não precisamos de ninguém. Eu acho que a gente não sou apaixonado por essa ideologia, eu sou mais pé no chão, acho que vai continuar existindo o Banco Central, vai continuar existindo o CVM, vai continuar existindo empresas de infraestrutura de mercado financeiro que fazem esse papel de controlar a negociação, a emissão desses ativos, né, autorreguladores do próprio mercado, porque a CVM e o Banco Central não vão ter braço suficiente para controlar todo o mercado, então é importante que tenha esses agentes, e a gente precisa fazer essas pontes com o mundo tradicional. Então, por exemplo, a gente tem lá, existe a custódia das chaves, mas a gente tem acesso a essas chaves. Por quê? Porque se amanhã eu receber uma notificação judicial de que precisa ser bloqueado aquele token, eu preciso executar. Não posso... não, veja bem, não está comigo, o token, o cara me transferiu lá para fora, eu não posso deixar de ter essa responsabilidade. Então, a gente tem que ter alguém que tenha essa responsabilidade de poder acessar a conta de um determinado detentor de um ativo para poder fazer esse tipo de situação, de bloqueio, de garantia, etc. Então, acho que vai continuar existindo algum tipo de agentes, né? Não sei se o nome é centralizador, mas sejam agentes que vão fazer com que esse mercado possa continuar funcionando.
de novo, acho que o meu ponto sobre os papéis não é uma questão simplesmente de tirar o papel e acabou. Esse papel existe porque existe uma função ligada a ele. O que eu estou falando é que essas funções que eram feitas de um jeito vão poder ser feitas de outra forma, muito mais eficiente. E aí você vai ter uma aglutinação de papéis. Por exemplo, custodiantes. O custodiante é responsável pelo recolhimento do imposto. Se você tiver um mundo tokenizado com um real digital, eu, como registrador, ou como seja o que for, como mercado de balcão organizado, eu posso ser o recolhedor do imposto de renda. Simplesmente eu vou lá, acredito a conta real digital do cara com o valor líquido, e a diferença, que é o imposto, eu acredito a conta real digital da Receita Federal. Então, eu posso fazer esse processo de uma forma mais eficiente. Eu sei qual que é o custo de aquisição. Às vezes você tem uma dificuldade muito grande para saber qual que é o custo de aquisição, porque o cara muda de custodiante, enfim. Eu consigo saber isso. Então, tem alguns papéis que, de novo, você vai ter que subir um pouco a responsabilidade, mas que vai trazer mais eficiência para o mercado. Então, você vai deixar de ter o custodiante do ativo para ter o custodiante da carteira. Não é à toa que, por exemplo, o Itaú está já anunciando aí que vai ter um business para ser custodiante de carteira digital. Acho que esse é um mercado que os bancos estão perseguindo no mundo digital. Mas é isso, por conta dessa transformação que está acontecendo. Mas eu não sou apaixonado por DeFi, não. Acho que tem as suas limitações. A gente tem, é o que eu falei no início, que tem coisas muito boas nos mercados digitais, de cripto, etc., que podem ser trazidas para o mercado tradicional. Mas tem problemas que existem lá que há muitos anos já foram resolvidos no mercado tradicional e que a gente não pode deixar de ter essas soluções aqui dentro. Sim, e tem a oportunidade agora de construir o melhor dos dois mundos, né? Pega o melhor dos dois Exato. e faz um negócio Exato. melhor nesse sentido. Rato, você falou aí que vocês emitiram a parte de debêntures, a cota de fundo. O que tem aí nos próximos dias, meses aí para sair? Segredo. Que você pode falar, né? Vamos dizer assim. Tem Vamos alguma lá. coisa que você pode falar? Não, tem mais, deve sair mais debênture em breve. A gente tem autorização para fazer debênture e cota de fundo fechado. Tá bom. São esses dois ativos, valores imobiliários, que a gente tem autorização. A gente está buscando autorização para outros ativos também, como CRA e CRI. Isso a gente tem expectativa aí que saia esse ano ainda, para a gente poder fazer a emissão desses papéis, que tem um apelo maior para a pessoa física, né? Hoje, o giro desses papéis, a liquidez desses papéis é maior do que de debênture, por conta da pessoa física. Fiscal, né? E a nossa expectativa também é entrar em outros ativos, que não necessariamente valores imobiliários. Aí também toda a parte de Banco Central, que é algo que realmente a gente acredita que tem muito ativo ali que faz sentido, né, que seja tokenizado. Porque uma das vantagens da tokenização é, se você trouxer mais liquidez para o mercado, talvez alguns ativos que os bancos são hoje obrigados a dar liquidez diária, porque não existe secundário, se você conseguir criar um mercado secundário para esses ativos, você possibilita que o banco não precise emitir esses papéis dando liquidez diária sobre eles. Consequentemente, você tem uma melhor gestão de ALM, de ativos e passivos da instituição financeira. Então, acho que uma das grandes vantagens pode ser isso, e por isso que a gente está olhando também ativos de Banco Central também. Tá bom. Você comentou uma coisa que agora eu estava pensando aqui enquanto você estava falando, é sempre assim, a tokenização e mercado secundário, né? Eles não são exatamente a mesma coisa. Você pode simplesmente tokenizar e deixar lá, e cada um se vira, ou construir o mercado secundário, né? Vocês têm aqui a ideia dos dois business, né, Rato? Então, com dificuldades diferentes, né? Explora um pouquinho para a gente qual a dificuldade da tokenização e qual a dificuldade do mercado secundário que você está vendo hoje. Acho que a tokenização é o primeiro passo, né? Você conseguir transformar aquele ativo em algo digital. E aí, nesse caso, você tem que trazer o quê? Eficiência. Então, tem que ser mais barato você emitir um token do que fazer uma emissão tradicional. E é muito diferente o processo de você tokenizar uma cota de fundo e uma debênture, ou um CRI, um CRA que vocês estão vendo, ou é muito Não, similar? similar. Tanto é que a gente está fazendo agora, né? Se a gente conseguir essa autorização para CRA e CRI, a gente está adaptando a plataforma para CRA e CRI, e são coisas mínimas. Então, no final da história, é um ativo, você tem as características daquele ativo, paga juros, não paga juros, quando que paga juros, enfim, e não tem muito segredo. É lógico, ao longo do tempo você vai avançando. Então, se você tiver um token programável, aí você começa a sofisticar um pouco mais. Então, você começa a trazer um pouco mais de criar um contrato inteligente, não mais apenas uma simples representação digital.
mas você vai sofisticando ao longo do tempo. Mas hoje os processos são muito similares, né? Eu vou fazer até o gancho, que eu acompanho muito DeFi. Concordo que tem limitações, tem coisa assim, mas adoro, porque assim, eu vejo várias inovações lá que vão trazer exatamente isso, coisas que hoje no sistema do mercado financeiro tradicional a gente não consegue fazer, mas na hora que você tiver um token aqui, você vai pegar aquela ideia de DeFi lá e fazer, opa, ó, regulador, dá para fazer isso aqui, né? Então, um pouco do que você está dizendo. É a inspiração para a gente poder mudar, e aí sabendo como é que a cabeça do regulador funciona também. Então, na emissão, acho que o importante é você emitir mais barato, permitir que a emissão seja feita para um público maior. E o desafio do mercado secundário é muito parecido com o que todos nós vivemos ao longo dos vários anos aí de tentar criar um mercado secundário mais ativo para o token. Eu acho que essa mudança essa pulverização, né, você permitir que, por exemplo, você tenha tokens em valores muito pequenos, né, acho que permite, e barato, né, você não tem um custo de registro fixo em reais, por exemplo, né, você tem um custo muito mais percentual sobre o valor, faz com que você possibilite também fazer com que isso aconteça. O fato de você ter custódia das carteiras também, você permitir que o cliente possa, independentemente de onde ele comprou, hoje você compra o mesmo papel em 3 corretoras diferentes, você vai receber 3 extratos. Você entra na B3 para ver a tua posição, você vai pegar 3 posições diferentes. Por quê? Porque quem comanda é o custodiante, quem determina o que você tem é o custodiante. O momento que você transfere isso para a carteira do próprio cliente, então o cliente comprou 10 quantidades do papel na corretora A, 10 na corretora B, 10 na corretora C. Ele vai ver num lugar só, na sua carteira, que ele tem 30 daquele papel. E ele vai poder vender para a distribuidora A, para a corretora B, para a corretora C. Desculpa. Então, isso te dá liberdade e, consequentemente, possibilita maior liquidez para esses ativos também. Tá bom. Uma questão em termos de interoperabilidade, né? Vocês acabaram indo para Hathor aí, que é uma blockchain menor nesse sentido, né, Hathor? E que, ok, mas como vocês estão dentro do ambiente interno ali de vocês, tanto faz, né? Você vai sendo negociado tudo lá dentro, etc. Então, assim, uma das coisas que você considera é abrir isso para ir para um ambiente mais externo, onde a interoperabilidade possa ser um ponto? Acho que interoperabilidade é um caminho sem volta. Acho que não existe sistema que não tenha interoperabilidade. Então, isso vai acontecer. Isso vai ser interoperabilidade entre redes ou entre instituições debaixo da mesma rede. Acho que isso vai depender do que vai acontecer no mercado. Mas, de novo, a gente não tem uma obrigação de fazer com a Hathor. A gente se tiver uma rede melhor, mais eficiente e que faça sentido, que o mercado venha adotar, a gente migra de uma hora para outra. Então, não tenho nenhuma amarração nesse sentido. Mas, de novo, esse tema interoperabilidade, para mim, é fundamental. A interoperabilidade ela vai se tornar mais fácil de ser feita quando a gente está falando no mundo digital, né? Porque a gente está falando aqui, basicamente, uma transferência digital de tokens de um lado para o outro. Então, acho que isso todos aqueles medos e aquelas receios que a gente tinha no passado de ter 2 ambientes de negociação e aí não ter preços competitivos, porque o cara pode fazer uma operação aqui e ele não tem o papel para poder vender naquele ambiente e está registrado em outro. Com o mundo digital, essas dificuldades elas ficam muito menores. Então, é mais fácil hoje você conseguir controlar de forma digital se você tem aquele papel para vender no ambiente de negociação que você escolher que você quer vender. A partir do momento que você tem uma comunicação entre essas entidades, hoje é muito instantâneo, é muito rápido isso. Então, não tem tanto aquele receio de ter o risco de o cara vender um papel que ele não tem. De novo, esse é um modelo tradicional, aquela cabeça nossa de cadê o papel, quero ver, né? No mundo digital é muito mais fácil você garantir isso. Né? Tá bom. Arthur, tem mais ou menos um tempo aqui, a gente está chegando perto dele. Queria agora que você deixasse uma mensagem final aí para quem está nos ouvindo e onde que eles interagem com você. Legal. Bom, primeiro, a gente acredita muito que tokenização é uma linguagem. Hoje a gente fala muito de tokenização. O termo de tokenização é falado aí na mídia, né? Como você falou no início aí, ele é muito comentado.
mas a nossa visão de médio e longo prazo é que a tokenização, em algum momento, ninguém vai falar mais sobre tokenização, porque tokenização vai virar uma forma pela qual você consegue fazer as coisas. A tokenização, para a gente, é um meio de transformação do mercado, a forma pelo qual o mercado vai sair do mercado da forma tradicional para uma forma digital. Então, é o caminho que isso vai acontecer. E, de novo, lá na frente, a gente não vai falar mais em tokenização, o token vai ser uma coisa que a gente vai comprar, vender e de forma absolutamente natural, como a gente faz hoje com a internet. A gente não sabe nem o que está por trás quando a gente se conecta na internet e todos os protocolos que existem de conexão. A gente não fala mais sobre isso, a gente simplesmente abre a tela e se conecta. E para mim, para a gente, token vai ser exatamente isso. Nós temos o nosso site lá da Vortex QR Tokenizadora, e também tem o meu LinkedIn aí, quem quiser me seguir, tiver dúvidas, questões, enfim, quiser experimentar, né, fazer uma emissão, a gente tem alguns lotes ainda disponíveis, algumas empresas que já fizeram, então quem tiver o interesse de também fazer uma emissão, fazer uma distribuição de debêntures, né, coordenado por um banco, a gente está à disposição para fazer esse teste e conversar sobre outros ativos também, não necessariamente debêntures, mas a gente quer também olhar oportunidades para outros ativos financeiros, não só valores imobiliários. Mais uma vez, obrigado, Gustavo, pela oportunidade. Obrigado a você. Com uma aula aqui, Rato, aprendi muito aqui. Acho que a forma como você pensa e coloca as coisas é muito legal, porque ela fica bem encaixadinho ali, bem fácil de entender, né? Acho que adorei a conversa. Muito obrigado. Depois esses links que você me falou, eu vou deixar todos aqui na descrição também, tá? Então, assim, para quem quiser aí depois entrar em contato, certos links estão lá na descrição, só clicar lá que já vai mais rápido, tá bom? Muito obrigado, Rato. Obrigado, gente. Um abraço. Para você que nos viu, muito obrigado. Não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal, compartilhar com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto e até semana que vem. Tchau, tchau.